E aí, família Palmeiras? O que você acha desse debate aí sobre calendário e o modo que o Abel está testando, né? Está aí ajustando e monitorando, cadenciando para evitar desgastes e lesões do nosso Verdão. Dá uma olhadinha aí. Mas é uma questão onde ele estava conseguindo entrar dentro da área do Santo André. Agora, você estava praticamente com 5 jogadores titulares, 5 ou 6 fora da equipe. E assim, é muito difícil você ter um segmento, detalhe, sequência né? de um jogo. Quando você fica, por exemplo, o Palmeiras quando perde o Rafael Veiga, e esse é um entre tantos, mais um dos pontos altos do trabalho do Abel, porque volta e meia a gente se pega aqui dizendo assim, não, porque o fulano não tem... Começou assim. Olha lá. O Everton, Garcia, Gomes, Luan, Piquerez, Fabinho, Zé Rafael, Richard Rios, ele já tinha usado essa formação, mas com Aníbal Moreno no último jogo, né? O Zé Rafael mais avançado, ele já tinha usado, porque o Veiga jogou de atacante no penúltimo jogo. Aí Breno Lopes, Flaco Lopes e o Caio Paulista. E o time terminou com o Gabriel Menino lá na frente, John na direita, Luiz na esquerda, Luiz Guilherme na direita, o Aníbal no time, ao lado do Fabinho, e a linha de defesa da mesma maneira como começou. Então esse é um laboratório, cara. Mas alternava, né? Assim, essa formatação, essa foto. John que tirava, até da primeira formatação ali. O Piquerez jogou mais como um terceiro, basicamente como um terceiro zagueiro. O Luan veio para dentro. É só um ponto de partida. Ponto de partida. Então, assim, ele usa muito essa maneira de jogo, né? Ele colocou o Caio Paulista como um ala lá na frente para atacar a profundidade. Do outro lado, o Garcia pelo lado direito. Ele tem essas alternativas. Uma coisa que o Abel a gente não pode nunca negar e deixar de pontuar é que ele tem controle absoluto desse time. Tanto do time titular quanto do time reserva. Ele sabe exatamente extrair toda a característica do jogador que está entrando. Então, assim, isso é um ponto positivo. Agora, a dificuldade, André, se continuar dessa maneira, jogando três vezes na semana, jogando um gramado como esse. Foi o que ele falou na entrevista, inclusive, esses jogos entre terça... Não existe isso. Olha só que coisa curiosa. Hoje, entre segunda-feira, em 7, perdão, o Palmeiras vai disputar 3 jogos. E ele tem contra o Corinthians, o último. Segunda, quinta e domingo. Né? Então, é assim, é puxado. E aí... muitas vezes, por que o Abel tá poupando? Porque só ele sabe. E ele não olha. Mas é uma loucura, né? Claro. Em fevereiro você já tá assim, cara, o problema jogando é esse, 3 jogos numa semana. O problema é esse, em fevereiro, porque você não teve nenhuma preparação adequada para isso. E Paulo, ele sabe o seguinte, ele tem que fazer um planejamento para que, ao chegar abril, quando o Campeonato Paulista estará na sua reta de final e começa a fase de grupo da Libertadores, que os seus jogadores estejam inteiros, porque ele começa a ir duas frentes. E logo no fim de abril, o brasileiro e a Copa do Brasil. Porque você tem que ter o nível tem que estar subindo assim, ó. Você pode chegar em abril, não dá para queimar a largada, né? Quando a gente talvez precisasse, eu não estou dizendo nós 4 aqui não, mas talvez o olhar geral precisasse começar a entender que não dá para ficar escalando aquele time que você prefere, inicia as partidas, todo jogo. Não tem como. Não há como. Não há como. O que ele tem que fazer cada vez mais, e no caso do Palmeiras, pela longevidade do trabalho, isso se torna um pouco mais fácil, é disseminar a ideia do que ele quer. O Paulo observou. Não, mas aí a ideia está muito bem definida. Então quem entra já sabe o que ele quer. Mas essa história que o Paulo está levantando... Qual Paulo? Você. Esse aqui é o Arilson. A história que o Paulinho levantou tem relação direta com a longevidade dos trabalhos. Paulo Nunes, o Arilson de Paula Nunes, elogiou o Fluminense na abertura do programa. Por quê? Porque o Diniz está lá há um tempo, ele trabalha. Então ele pode botar a garotada, a torcida não vai ficar buzinando se ele perder um jogo com a garotada. Exato. Palmeiras, a mesma situação. Agora, para o Corinthians, para quem assume, amigo, tem que ser o que tem de melhor, porque não tem outra alternativa, porque você perder entra em crise ou não sai da crise. Agora, no caso do Corinthians, se livrar do rebaixamento. Mas isso aqui eu garanti que isso não aconteceria. Você segue garantindo? Não, continua também. O quê? O Corinthians não. Não sei, cara, a gente garantiu que o Botafogo ia ser campeão brasileiro. Eu sei que a lógica... Mas ali foi uma hecatombe. A lógica aponta Não, o Corinthians não vai ser rebaixado. A lógica aponta para isso. Mas não tem essa relação direta ainda faltam uns pontinhos para poder afirmar com mais
tranquilidade. Corinthians entrou A agora. lógica aponta A para isso. relação direta com a credibilidade dos treinadores junto aos dirigentes, junto à torcida, Agora, as voltando ao conquistas Abel, que eles por conseguiram. exemplo, eu acho que esse é o momento perfeito para ele dar rodagem à garotada, cara. Sim. John, Luiz Guilherme, Garcia, Até pra ver o que ele Naves, consegue extrair Fabinho. deles. Exato. Porque eles têm muito talento. É um Essa momento garotada joga perfeito. muita bola.